Eu sou Sônia Maria Delbu, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, aqui da ESA. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu estou aqui com o João Cândido Portinari. Ele é o fundador e coordenador geral do Projeto Portinari, filho do pintor Cândido Portinari. Ele é engenheiro, professor da PUC há 50 anos. 50 anos, eu fiz 50 anos em janeiro. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, você teve uma mudança muito grande na sua carreira, Verdade, né? Então, como é que foi isso? Essa é uma história que vem de longe, né? Na verdade, quando eu era adolescente... Você nunca quis pintar era como seu pai? Eu tentei até. Teve uma ocasião quando eu era rapazinho, né? Era quase um menino, eu pedi para ele me ensinar desenho. Uhum. Aí ele apontou para uma mesa de centro assim, onde tinha os livros assim empilhados de desenho de Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, né? Aí ele disse assim, olha, primeiro você copia tudo aquilo lá e depois vem falar comigo. Ai, ficou difícil. Aí né? ficou difícil. Não, mas aí eu em função, vamos dizer, da grande sombra, né, que ele projetava, porque o nome dele era um nome naquela época... E continua sendo. Continua sendo. Um nome de alcance nacional, internacional, né? E para mim era complicado aquilo, porque quando eu ia para um lugar assim e apresentavam as pessoas, né, diziam assim, esse é a Sônia, esse é o Ricardo, esse é o Pedro e esse é o filho do Portinari. Tá. E então eu, com 18 anos, eu saí de casa, fui estudar fora e ele morreu quando eu estava fora, eu tinha 23 anos, inclusive. Mas, então eu procurei me afastar um pouco dessa área da arte, né? E eu tinha um tio que era matemático, e que me ensinou matemática muito quando eu era muito jovem, assim, com 12 anos, né? E aí eu enveredei por esse caminho e acabei fazendo engenharia, telecomunicações e, como eu disse a você, eu fiquei 13 anos no departamento de matemática da PUC, eu fui um dos fundadores, fui um dos primeiros diretores do departamento e até os meus 40 anos. Aos 40 anos eu senti necessidade de fazer algo pela memória do meu pai, que estava se perdendo. Os companheiros de geração dele estavam morrendo, toda aquela memória estava se perdendo. Nós não tínhamos nenhum registro do paradeiro das obras, os livros escritos sobre a vida e a obra dele estavam esgotados, nunca havia sido feita uma exposição retrospectiva, não tinha catalogação, não tinha museu. Só para você ter uma ideia, em 78, quando eu estava, vamos dizer, gestando, né, essa ideia do Projeto Portinari, eu fui a Nova York e tive a tristeza, né, de constatar que o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, tinha mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu tinha visitado. Por um lado é um orgulho saber que lá ele é reconhecido, mas é muito triste saber que no Brasil não tinha nada. Aqui no Brasil. Então aí foi realmente a gota d'água, né? Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí comecei a procurar viabilizar o Projeto Portinari. Eu já era professor na PUC, como eu te disse, há 13 anos, né? Então a PUC era um lugar natural para... E tem uma coisa curiosa quando você pensa na história do Projeto Portinari, é que ele nasceu na universidade e foi criado na universidade e pelos departamentos de ciência e tecnologia. Ai, que Os legal. meus colegas que me ajudaram a pensar o Projeto Portinari eram da matemática, da física, da informática, das engenharias, né? E isso eu acho que foi um ponto muito positivo, porque o fomento, vamos dizer, o apoio, né, à área de ciência e tecnologia estava muito mais estruturado do que o apoio à arte e cultura. Então nós conseguimos um apoio quase que imediato da principal agência de fomento em ciência e tecnologia no Brasil, que é a FINEP, certo. Que na época era do Ministério do Planejamento. Talvez tenha sido por isso que vocês desenvolveram aquela técnica das pinceladas. Da pincelada. Isso foi um grande desafio. Você não quer contar rapidinho, só quer? Claro. Um dos grandes desafios, né, ao longo do trabalho
nós tínhamos a missão primeira de fazer o catálogo da obra completa de Portinari. Né? E isso nos levou, inclusive, a mais de 20 países, né? Nas 3 Américas, na Europa, no Oriente Próximo. Nós encontramos obras em Israel, na Finlândia, na Tchecoslováquia, na África do Sul, no Canadá, no Haiti. Né? Nós íamos visitar as obras, né? Ia um fotógrafo e uma pesquisadora para pegar todas as informações que o atual proprietário tinha, né, naquela época. Só que começaram a aparecer obras falsas. E era um grande desafio, a gente enfrentou gangues de falsários, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Isso continua sendo verdade, sabe, Sônia? Continua sendo verdade. Na semana passada, me chamaram a atenção para um Fausto Portinari que estava em leilão em Campinas. E você olhava e via que era falso, mas é claro que uma pessoa desprevenida não saberia que era falso. Então, a gente começou a pensar como enfrentar isso. A legislação brasileira não nos ajudava muito, porque você sabe que se, por exemplo, vier alguém com uma obra lá no Projeto Portinari, uma obra falsa, que eu vejo que é falsa, eu não tenho o poder de fazer uma apreensão daquela obra. Sim. Eu corro até o risco de sofrer um processo de perdas e danos, né? Então, porque na legislação brasileira você tem que provar objetivamente para o juiz que aquela obra é falsa. Não valem argumentos subjetivos, né? De você dizer assim, não, é falsa porque eu sei que é falsa, porque eu tenho uma experiência, né? Essa coisa do olho do perito, né, que funciona na Europa, nos Estados Unidos, aqui não funciona tanto assim. E nós pensamos, nós estamos numa universidade de excelência em ciência e tecnologia. Será que não tem um outro caminho que não sejam os 2 caminhos tradicionalmente usados para detectar a autenticidade, que são processos físico-químicos, de você examinar o pigmento, o suporte, né? E detectar que alguma coisa não bate ali. Por exemplo, pode ter um pigmento que não existia na época do artista, né? Mas o falsário o falsário se previne contra isso, e nós temos casos históricos, né, como as falsificações do Vermeer por Van Meegeren, que deu até filme isso. Né? O livro é maravilhoso. É, uma história, parece um romance, né? Mas passou, aqueles falsos do Van Meegeren passaram pelos principais especialistas em Vermeer da época, né? Laboratórios europeus também. Então, essa coisa do olho do perito e também o exame físico-químico, que são as 2 grandes vertentes, tem falhas históricas, né, que a gente sabe. E aí a gente pensou se não teria um terceiro caminho, e pensamos em estudar a morfologia da pincelada, que a pincelada é muito característica, né, quase que uma caligrafia do artista. Depende muito da neuromuscularidade, muito própria daquele autor. E a pincelada, além de ter essa componente assim que nós chamamos de longitudinal, que é esse gesto, né, se você fizer uma seção transversal nela, em cada ponto, você vai ter cores, né? Porque quando o artista pega o pincel e mistura na palheta, cada cor vai para uma cerda do pincel. Quando essas cerdas deslizam, elas deixam a marca daquela cor. Então, se você fizer um corte transversal, você vai ter uma sequência de pontinhos coloridos. Isso também é muito individual, porque reflete a maneira do artista misturar as tintas na palheta. Então, são 2 coisas altamente individuais que se somam aí. E aí a gente foi levado a uma aventura extraordinária, porque nós fomos parar na NASA. A NASA tinha feito um software de inteligência artificial que tinha tido um grande sucesso em identificar corpos celestes. Quando nós lemos aquele artigo na revista Science, nós pensamos, puxa, isso aqui poderia se aplicar à pincelada, porque o que o software fazia era analisar perfis, né, de objetos celestes, perfis de emissão no infravermelho dos objetos celestes. E a gente fez um procedimento matemático que cada pincelada se traduzia num perfil também. Então a gente pediu autorização à NASA, eles emprestaram software para nós, e a gente avançou bastante, né? Tinha colegas da matemática, como o George Svetlich e outros, colegas da física, gente que trabalhava com redes neurais, com inteligência artificial, com reconhecimento automático de padrões, né? Então, juntando essas tecnologias todas, a gente criou um procedimento, na época, que detectava uma obra falsa com aproximadamente 80% de acerto. Bastante. Naquela época. E quanto tempo levou para ficar pronto o catálogo Raisonné? Então, o catálogo Raisonné teve a busca das obras, foi um grande né? desafio, 25 anos. Teve a busca das obras. Eu lembro que a TV Globo, às vezes, falava, se você souber de algum quadro de Portinari, ligue para a gente. Fizeram uma campanha extraordinária.
Tinha chamadas em todos os horários, em rede nacional, e chamadas regionais para cada região do Brasil, né? E nós recebemos mais de 3.000 cartas em função disso, com informações. Então, isso é uma coisa que eu digo, que o Brasil, quando acredita numa causa, né, os brasileiros, existe uma solidariedade enorme. Nós tivemos um apoio que eu não conheço nenhum país que tivesse dado esse apoio ao levantamento da obra de um artista plástico. Nós tivemos a Varig, por exemplo, que mandou telex a todas as agências Varig no mundo inteiro, pedindo que em cada lugar a agência Varig funcionasse quase como uma sucursal do projeto Portinari, né? Que legal. Localizando obras, documentos, nos ajudando a organizar a logística das visitas. E o Ministério das Relações Exteriores fez a mesma coisa, mandou circular a todas as missões diplomáticas, pedindo a mesma coisa. Então, esses 3 apoios, né, da Fundação Roberto Marinho e Rede Globo, com essas chamadas, a Varig e o Itamaraty, permitiram que a gente conseguisse localizar. Até hoje, nós localizamos 5.400 obras, espalhadas por todo o Brasil e pelo exterior, e 30.000 documentos. E essa pergunta que você fez, por que o catálogo Raisonné levou 25 anos? Porque há uma exigência que caracteriza o vocábulo raisonné, né? Tem muitos livros de arte aí que às vezes se dizem raisonné e não são, porque ele exige o cruzamento das 5.400 obras entre elas, com os 30.000 documentos, e o cruzamento dos 30.000 documentos entre si. E isso você pode imaginar que leva muito tempo, né? Por exemplo, o catálogo Raisonné pressupõe o ordenamento cronológico das obras. Quando você vai folheando o catálogo, você vai da primeira obra à última. Sim. Ele não datou metade da produção dele. Então, para cada uma de 2.500 obras, a gente teve que procurar nos 30.000 documentos informações que permitissem situar o ano daquela obra. Né? Então, isso também foi muito trabalhoso. Imagino. E eu acho que depois do catálogo Raisonné, uma grande emoção, né, Guerra e Paz. Guerra e Paz. Mas entre os dois, teve uma coisa também muito emocionante, que continua em vigor, que ontem mesmo, aqui em São Paulo, eu fiz uma visita a uma escola, que é a missão do projeto Portinari pós-catálogo Raisonné. Quando acabou o catálogo Raisonné, Sônia, muitos amigos chegaram para mim e disseram assim, João, agora você pode pôr o pijama e ir para casa. Acabou. Né? E eu dizia, não, agora é que vai começar. Agora que a gente tem esses conteúdos todos organizados, eles têm que estar a serviço de uma missão, de uma causa. E aí houve uma grande discussão com pessoas amigas do projeto Portinari, com nossa equipe, com nossos colegas da PUC, e ficou muito claro que a missão do projeto Portinari eram as crianças e os jovens. Por que isso? Isso não é imediatamente óbvio, mas se você pensar na obra de Portinari, você vai perceber que ele não nos propõe só linhas e formas e cores. É uma obra profundamente comprometida com o humano, com o social, com valores, né? Valores de não violência, de fraternidade, de espírito cívico, de respeito à vida, né? Isso tudo escorre das obras dele. Então nós pensamos, o que as crianças e os jovens mais precisam no mundo de hoje? São esses valores. Por outro lado, toda criança gosta de desenhar, de pintar, e tem uma percepção muito aguda para as imagens, às vezes maior que a dos adultos. Eu já vi isso, né? Então a gente pensou, puxa, então nós vamos poder, através da obra do Portinari e da mensagem humanística dele também, que está nos textos, nos poemas, nas palestras, a gente pode levar às crianças esses conteúdos, esses valores, e incentivar nelas um olhar crítico, não é, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre o mundo, principalmente esse mundo tão convulsionado que a gente está, né, hoje em dia, no Brasil, no exterior, né, a violência e o desencontro, né, entre as pessoas, a ideia de justiça, de fraternidade, de dignidade humana, tudo isso está ali na obra dele. É verdade. Então, a gente vem fazendo isso, na verdade, desde 1997. A gente já fez incursões a presídios, por exemplo, levamos isso aos presos e às famílias dos presos na penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro. E a arte é transformadora. Transformadora. Né? E isso a gente constatou na prática, objetivamente, né? Não é só um pensamento intelectual, isso acontece. Ontem eu tive com umas crianças aqui de uma escola aqui de São Paulo, chamado Teias de Aprendizagem, que é uma escola bem
integral, assim, no desenvolvimento humanista das crianças, eu vi crianças de 3, 4 anos, Sônia, interpretando os retirantes, entende? Ai, De arrepiar, realmente, ó, é uma coisa assim comovente, você vê como aquelas crianças incorporaram e o carinho que elas manifestavam pelo Candinho, né? Aí quando eu cheguei e que a professora disse, olha, esse é o filho dele, foi uma incredulidade assim nas crianças. Até né? porque, né, certamente elas já viram que você foi pintado de criança. Né? Aí chegou um garotinho chamado Davi, desse tamaninho assim, com um olhinho azul, parecia uma faísca assim, sabe? Virou para mim e disse assim, você tinha medo de espantalho? Falei, lógico que eu tinha, né? Então você vem comigo. Aí me levou um espantalho que eles tinham feito, que estava pendurado numa árvore, e virou para mim e disse assim, encara ele. Aí foi para trás do espantalho e sacudiu o espantalho assim para eu ver que era inofensivo. Tá. Mas foi uma experiência inesquecível. Né? E isso acontece muito no contato das crianças com Portinari. Sim. Como ele tinha uma predileção pela infância, como a infância dele ficou gravada assim, até o último suspiro dele, isso está retratado na obra dele, Sim. nessa ternura pelas crianças. Você sabe que ele dizia assim, sabe por que eu pinto tanto menino e menina em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Ai, que lindo! Então, essa coisa as crianças sentem, elas sentem. Então, a professora até me contou que no início elas tinham medo do fantasma do Portinari. Por exemplo, quando batia uma porta assim, eles diziam, olha, isso é o fantasma dele. Depois, que eles já estavam bem dentro desse trabalho, faz um ano que eles vêm fazendo esse trabalho, eles começaram a pedir que o fantasma do Candinho, como eles chamam, né, viesse. Tá. E não se afastasse. Eles perderam o medo, né? O medo foi substituído por amor. Sim, que coisa bonita. E só para terminar, porque a gente tem que começar a aula, fala só um pouquinho da emoção que foi você ver o Guerra e Paz restaurado. Nossa, olha só, a emoção foi de tudo, né? Porque eu vi a inauguração primeira em 1956. Ele já tinha falecido? Não, ele estava vivo, ele estava lá. Foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Quer dizer, quando os painéis Ele não foi para os Estados Unidos? Antes de ir para os Estados Unidos. Quando os painéis estavam prontos para ir para os Estados Unidos, houve um clamor no Brasil para que fosse dada uma chance ao público brasileiro. Pelo menos uma. Né? E aí o presidente Juscelino Kubitschek fez com que eles fossem inaugurados no Teatro Municipal antes de embarcarem. Sim. E eu estava lá, foi uma noite assim, o municipal às escuras, né? E aquelas duas labaredas assim no palco, né? Estava o Carlos Drummond de Andrade, fez uma crônica belíssima, emocionada no dia seguinte. E aí eu li no Correio da Manhã, no dia seguinte, uma manchete que dizia assim, agora eles irão irremediavelmente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. Aí, desde os meus 17 anos, que eu sonhava em um dia poder trazê-los ao Brasil. Mas era, obviamente, um sonho impossível. Né? Não, como trazer? Né? São duas obras de 14 metros de altura que pesam 2 toneladas. Né? E estão na entrada da Assembleia Geral. Como é que você ia tirar? Né? E aí, em 2007, eu estive lá, para a comemoração dos 50 anos da instalação, e tomei conhecimento que a ONU ia passar por uma reforma estimada em 2 bilhões de dólares, para você ter uma ideia. Eles iam virar aquilo de cabeça para baixo e as obras de arte teriam que sair, enquanto a obra estivesse em andamento. Aí eu falei, é agora. Caiu a ficha, né? E aí a gente conseguiu. E aí foi maravilhoso, né? Porque nós pudemos ver aqui no Brasil. Vocês viram aqui no Memorial da América Latina. Exatamente. Né? Acho que os cariocas viram antes de restaurar. Municipal. E nós vimos já restaurado aqui no Memorial da América Latina. Exatamente. A conversa está ótima, mas os alunos estão nos esperando, então eu agradeço muito. Eu que agradeço. E assim, eu tenho sempre um desejo, né? Eu queria muito que outros grandes autores brasileiros, grandes artistas tivessem um filho como você. Muito obrigado. Porque a gente vê muita briga na justiça e às vezes os grandes autores desaparecem do mercado, desaparecem dos nossos olhos. E o Portinari, felizmente, está sempre aqui para a gente ver.